Olá, pessoal! Nessa aula, ainda tratando sobre estatística descritiva, nós vamos falar sobre o diagrama ramos e folhas e sobre quartis. Essas são outras formas da gente representar os dados. São formas talvez não tão usuais, né? Não tão básicas, mas são formas importantes da gente representar os dados. Então, primeiro nós vamos falar do diagrama ramos e folhas, né? Então, quais são as vantagens do diagrama ramos e folhas? As vantagens são fornecer uma distribuição de frequências, então eu já consigo enxergar os dados de acordo com a sua frequência, quase que um histograma. Ele respeita a magnitude dos dados, né? Se os dados são todos muito grandes, ele vai respeitar essa magnitude, tá? Ou se eles são muito pequenos, né? Menores do que 1, 0,001, ele vai respeitar essa magnitude. E o mais interessante é que eu organizo os dados, dando uma ideia já da frequência desses dados, e de modo que eu já organizo eles em maneira crescente, de modo crescente. Então isso é muito interessante, a gente vai ver mais para frente. É um jeito fácil de você ordenar os dados. A desvantagem é que, como tem um processo implícito aí de organizar os dados, né, é viável quando eu tenho poucos dados, até 100 dados. Agora, se eu tenho 1000 dados, por exemplo, ele é um pouco inviável de se fazer na mão, organizar um diagrama ramos e folhas, né? Então, qual é o princípio do diagrama ramos e folhas? Ele parte do princípio, ele parte desse contexto da árvore, né? A árvore tem o ramo e tem a folha, né? Então, a partir dos ramos saem as folhas. Então, ele vai funcionar seguindo essa estrutura. Uma estrutura muito utilizada quando a gente fala em alguma coisa em uma coisa embrionária, né, neurônios, né, eles têm essa estrutura de ramificação. Então, o diagrama ramos e folhas ele vai trabalhar dessa maneira também. Então, vamos aprender a fazer olhando um exemplo. Então, peguei um exemplo aqui bem fácil, uma turma de hidroginástica. Eu tenho aí 4 vezes 4, 16 alunos, e uma turma de hidroginástica normalmente é composta por pessoas mais idosas. É um esporte de baixo impacto, né? Então, nós temos normalmente pessoas da terceira idade fazendo uma aula de hidroginástica. Então, para organizar um diagrama ramos e folhas, nós temos que pensar quem é o ramo, ou o galho, né? Aqui no Rio a gente chama de galho. Quem é o ramo, quem é o galho e quem são as folhas, né? Quem é a estrutura maior de onde essas estruturas menores saem. A gente tem que pensar, tem que enxergar esse dado como se fosse um tronco de árvore, né? Eu tenho dados maiores que englobam os dados menores. Então, uma forma de pensar para esses dados é pensar que os galhos são as décadas e as folhas são os anos. Então, se eu pensar dessa forma, nós vamos ter essa primeira versão do diagrama de ramos e folhas. Eu tenho lá, no nosso exemplo, a pessoa mais nova tem 54 anos, a mais velha tem 95. Então, eu estou indo desde 5 décadas até 9 décadas. Então, eu vou estruturar as décadas, nesse caso, como os meus ramos, né, como as estruturas maiores. E de cada um desses ramos vão sair as folhas, que vão completar a minha idade. Então, a primeira pessoa tinha 57 anos, 5 décadas e 7 anos. O ramo dela é o 7, o ramo dela é o 5 e a folha é o 7. A segunda pessoa tinha 54 anos, então o ramo dela era 5 e a folha era 4, 54. E uma terceira pessoa que eu achei lá, tinha 59 anos, então o ramo dela é 5 e a folha é 9, 59. Então, eu vou sempre organizar nessa estrutura. Eu vou colocar os ramos, né? O dado maior desse lado e as folhas vão ficar avulsas do outro lado. Eu vou ler os dados dessa maneira: 57, 54, 59, 66, 67, 68 e por aí vai, tá? Então, essa é a primeira versão do diagrama ramos e folhas, mas ele não está completo ainda, porque o certo é ordenar esses dados em ordem crescente. Então, repara que ordenar assim é muito mais fácil do que ordenar o dado bruto, porque aqui eu só tenho que ordenar cada ramo.
E quando eu ordenar cada ramo individualmente, eu vou conseguir ordenar todos os dados automaticamente. Então, é uma forma mais fácil de ordenar os dados. Então, eu só vou trocar a ordem das folhas e eu vou ter a ordenação de todo o ramo. Então, ficou primeiro 54, 57, 59, 66, 67, 68, 69 e por aí vai. Então, ordenando cada um dos ramos individualmente, eu vou ter uma organização geral dos dados em ordem crescente. Então, é muito mais fácil organizar dessa maneira, tá? Então, essa é a versão final do nosso ramos e folhas. E é importante colocar a unidade, né? Se eu tivesse uma folhinha aqui, essa uma folha ia representar quanto? Essa uma folha, nesse caso, ia representar um ano, porque nós estamos trabalhando com a idade dos alunos, tá? Então, repara que, além de estar com os dados todos ordenados, eu consigo ter uma ideia da frequência, qual é o ramo mais frequente, né? Qual é a idade mais frequente, ou qual é a década mais frequente, a maior parte dos alunos estão em que faixa etária, eu consigo enxergar isso sem ter que desenhar o gráfico, automaticamente olhando o diagrama. Então, eu vejo aqui que a maior parte das pessoas tem ali em torno de 60 anos e também 90 anos. Então, essa é uma turma bem dividida, né? E é importante enxergar isso aqui. É uma turma que tem muitas pessoas de uma idade muito avançada. Então, essa deve ser uma turma, eu tenho que ter uma atenção especial para essa turma, fazer exercícios de impacto menor ainda, porque tem muitos idosos com idade bem avançada nessa turma. Então, o diagrama ramos e folhas, ele tem essa vantagem, né? Eu consigo ordenar os dados em ordem crescente, enquanto eu estou fazendo o processo de diagramas ramos e folhas, e consigo já ter uma noção bem clara da frequência, da distribuição, no caso desse exemplo das idades. Certo? Vamos para um outro exemplo. Então, vou trabalhar agora aqui. Fui lá no Norte Fluminense e peguei 4 vezes 2, 8 municípios e listei suas populações segundo o IBGE. Então, o primeiro município tinha 6.512 pessoas, o segundo 3.682 e por aí vai. 18.000, 13.000, 21, 28, 9, 33 mil. Então, repara que são municípios de tamanhos bem diferentes, né? Mas eu quero organizar um ramos e folhas. Então, eu tenho que tentar pensar aí quem é o ramo e quem é a folha. Quem é a estrutura ramo e quem é a estrutura folha, nesse exemplo, né? É complicado eu usar toda a dimensão do dado, né? Até porque eu vou pensar, quando eu falo em população, quando eu falo que uma cidade tem 6.512 pessoas, esse 12 é meio descartável, né? Se você parar e pensar, esse 12 tem 12 hoje, amanhã pode não ter. Pode ser que essas pessoas... tem gente que morre, tem gente que nasce, tem gente que sai da cidade para estudar, tem gente que volta para a cidade depois que aposenta, tem gente que muda de cidade. Esse 12 é muito flexível, né? Então, ele é um número que está ali porque foi um retrato naquele momento da cidade, mas nada garante que no dia seguinte isso já vai ser diferente. Então, na verdade, até a dezena ali, em toda a cidade é meio descartável. E se você parar e pensar em termos maiores, né, eu estou falando em município, se você pensa que você é o governo federal e você quer fazer uma série de políticas públicas para os municípios, né? Um município de 6.500 pessoas e um município de 7.000 pessoas, para o governo federal é a mesma coisa, é um município ultra pequeno, né? Um município de 3.000 pessoas e um município de 9.000 pessoas para o governo federal é a mesma coisa, continuam sendo municípios muito pequenos. Então, a gente pode pensar nessa escala mais global, mais macro, né? E pensar que, na verdade, até a centena ali é super descartável e a gente vai começar a olhar com mais atenção, talvez, no milhar, quando eu estou falando em população. Então, tudo tem que ter uma análise subjetiva do dado, né? Aqui eu estou falando em população. A população é algo muito flexível. Eu não preciso me importar tanto com a precisão desse dado. Você repara que, quando eu li os dados, eu comecei a falar 6.512. Depois eu já meio que falei, 18.000, 13.000. Eu meio que descartei
as 3 últimas casas aí, né? Então, a centena, a dezena e a unidade. Então, eu posso pensar assim também para construir o nosso ramos e folhas. Eu posso pensar em municípios que estão abaixo de 10 mil habitantes, em municípios que estão entre 20 mil, 10 mil e 20 mil habitantes, em municípios que estão entre 20 mil e 30 mil, e municípios acima de 30 mil. Posso pensar nisso como os ramos do nosso problema. Então, quando eu penso isso, eu tenho esse nosso primeiro esquema do ramos e folhas. Meus ramos 0, 1, 2 e 3. O que isso quer dizer? O 0 quer dizer que está abaixo de 10 mil. O 1 quer dizer 10 mil. O 2 quer dizer 20 mil. E o 3 quer dizer 30 mil. Então, esse ramos aqui seria a dezena de milhar do dado. Então, quando eu penso, quem tem a dezena de milhar 0 são os municípios de 6 mil, 3 mil e 9 mil pessoas. Depois, nós temos um município de 18 mil e um outro município de 13 mil. Depois, um outro município de 21 mil, de 28 e de 33 mil. Então, repara que eu descartei os outros números, porque eles não eram importantes. Mas, nesse caso, a unidade vai ser muito importante. Eu tenho que pensar, se eu tivesse o número 1 aqui, esse 1 representaria o quê? Esse 1, que é uma folha, representaria 1000 pessoas. Então, como esse 1 representa 1000 pessoas, o ramo representa 10 mil pessoas. Então, nesse caso, a unidade é essencial, senão o nosso problema perde o entendimento, perde a compreensão. Então, essa unidade aqui é importantíssima para a gente direcionar e saber como eu vou ler esse dado, tá? Da nossa versão inicial do ramos e folhas, que eu fui fazendo, lendo na ordem das colunas, eu vou organizar os dados. Então, novamente, se eu organizar cada ramo por vez, eu vou ter os nossos dados todos organizados de uma vez. Então, 3 mil, 6 mil, 9 mil habitantes. Depois, 13 mil, 18 mil habitantes. Depois, 21 mil, 28 mil habitantes. E, finalmente, 33 mil. E essa vai ser a nossa versão final do nosso diagrama ramos e folhas. Como próximo, então, essa é a nossa versão final. Agora, o próximo tópico que a gente vai falar vai ser dos quartis, tá? O que é um quartil? Um quartil é uma medida numérica aonde eu não tinha a mediana, que dividia os dados ao meio. Os quartis são a mediana da mediana, ou seja, nosso objetivo aqui é dividir os dados em quartos. Então, os quartis vão ser aqueles valores que vão dividir o meu conjunto todo em 4 pedaços. Então, eu vou ter primeiro o primeiro quartil, que vai ser um ponto onde vai determinar 25% da amostra para baixo, 75% da amostra para cima. O próximo quartil é o mesmo que a mediana, porque ele é o ponto aonde determina metade dos dados para baixo, metade dos dados para cima. E o terceiro quartil, o Q3, vai ser aquele ponto aonde determina 75% dos dados para baixo, 25% dos dados para cima. Tá? Então, é como se fosse uma mediana da mediana. E, na verdade, é assim que a gente calcula. A gente primeiro calcula a mediana, que vai ser o nosso segundo quartil. Depois, pega a metade de baixo, faz a mediana dessa metade de baixo. Depois, pega a metade de cima e faz a mediana dessa metade de cima. Tá? Então, o que a gente tem que observar é que ela vai seguir o mesmo algoritmo da mediana, né? Se for uma amostra de tamanho par, que é esse exemplo, eu não tenho um cara do meio. Então, a mediana, nesse caso o quartil 2, vai ser a média dos dois do meio. Se a minha amostra for quartil, a mesma coisa. Se eu não tenho uma amostra ímpar, vai ser a média dos dois do meio. Aqui também, a média dos dois do meio. Agora, se a minha amostra é ímpar, eu tenho um cara do meio. Então, o quartil vai ser o próprio cara do meio. O princípio é o mesmo. Então, revisando, normalmente a gente pega o conjunto todo, ordena ele. Então, o ramos e folhas vai entrar muitas vezes aí como um passo anterior, porque eu ordenei os dados em ordem crescente. Vou tirar a mediana.
A mediana desses dados em ordem crescente é o Q2, é o segundo quartil. Depois vou olhar para a metade de baixo e tirar a mediana dessa metade de baixo. Vou encontrar o Q1, depois eu olho para a metade de cima e vou tirar a mediana da parte de cima, vai ser o meu Q3, tá? O quartil vai ser muito útil no box plot, que vai ser o assunto da nossa próxima aula.